Eu sou Fernando Caruso. Eu sou Thaís Belchior. Eu sou Pedro Benevides. Eu sou a Bia Guedes. E em parceria com o Estúdio CB, esse é o 4Cast. O podcast patrocinado pela Doverroll. Doverroll, trazendo muito mais do que saco de lixo. Doverroll é sinônimo de qualidade e praticidade dos lares brasileiros desde 1983. Siga Doverroll. Muito obrigado por fazer com que esse podcast aconteça quinzenalmente. É isso. Então, Delícia! O 4Cast, pra quem tá chegando aqui agora, é um podcast onde esses 4 amigos vão trazer temas sem os outros saberem. É sempre surpresa. Isso. E a conversa flui assim, sem preparação, sem uma pauta, né, elaboradinha e tal. Sim, E a hoje, surpresa de hoje a é surpresa com... quem trouxe é Pedro Benevides. Benevides. Você sabe qual é a pauta do Benevides? Cara, ele tentou me falar, mas eu falei, não quero saber, não quero ver. Então, Vamos eu tava com muito assim, sem saber o que trazer. Sem Então saber nem você mesmo. sabe qual é a pauta. Não, aí eu pensei, caralho, vou levar uma pauta que é o que eu tô vivendo. Bloqueio criativo. E dividi isso em 2 temas, que Nossa, é já o bloqueio criativo versus processo de criação. Aí nós 4 somos atores e nós somos criadores de conteúdo, criadores de texto, né? É. E eu acho que é o... Bia que eu- faz cada stories, cara. a Bia é boa de stories. Acompanha os stories da Bia. Não, na verdade, o bloqueio criativo tá nos stories da Bia. Se você quer saber o que é bloqueio Não, criativo, mas tá lá. de cara aí ele já falou um negócio que pra mim é um bloqueio grande. Ficar uma fazendo trava. stories Gatilho. toda hora, que eu vejo que muitas pessoas têm facilidade. Então eu queria perguntar, antes de a gente falar do bloqueio criativo, eu queria falar... Opa, caiu um celular aí, é o meu. É, caiu o bloqueio. Caiu o bloqueio. Caiu um bloqueio. Eu quero falar assim, ó, começando aqui pela Bia, que tá frente a frente com a Gabi. Ai, que medo. Ou então, Fala, Gabriel. Bia Guedes por Bia Bia Guedes. Guedes. Caralho, essa deve ser a pior imitação de Gabi da vida. Não, tem piores. Tem piores. Nomes. Eu quero saber assim, como é que é teu processo criativo? Caraca. Vai insistir, Começar bro. logo comigo. Exatamente. Ou tá no bloqueio. Se tiver Eu no bloqueio, trabalho Mas muito... peraí, processo criativo para o que exatamente? Do que, por exemplo? Aí eu acho que a pauta é livre, não precisa ser Livre, presa. não, é? Por exemplo, nós 4 fazemos stand-up. Sim, Então talvez a gente pode... Quer dar pauta por aí. esse recorte? Você vai escrever um texto, Bia? Como é Como que é? Eu tenho muita coisa que eu vou escrevendo aos poucos, Por né? causa da questão da alfabetização mesmo. O número de palavras que ela sabe escrever. Depende de quantos caracteres, aí ela Difícil vai escrever um fazendo. texto com aquelas mesmas 7 palavras que ela, Ela não sabe usar Desculpa, o L e gente. o U. Aqui é bullying. O próximo tema é bullying. Todos os temas são bons. Todos os temas de todos os episódios. Depois que você começa a fazer stand-up, eu lembro de um amigo meu que falava assim: você tem que andar com um caderninho e tudo que você imagina que possa virar uma piada, você escreve. Eu nunca fiz Esse isso. amigo não tem celular. Não, mas na época época. era. Ela na desde época- Porque ela é desde a época do Doverroll. Desde que o Doverroll foi Eu sou feito, desde- ela é de desde- 1983. Não, Jerry não. Seinfeld. Doverroll é mais velho. Uhum. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Cara, mas já te interrompendo, é bom andar com um caderninho pra anotar as ideias. É, celular, né? Eu ó. comecei a fazer isso. Eu anoto muita coisa no celular. Às vezes eu penso um negócio, eu tenho um Cara, grupo comigo mesmo. Que Eu também tenho grupo comigo a mesmo. piada não anotada é sempre a melhor Ela vai piada. esquecer. A Não. piada que a gente não lembra é melhor do que todas as piadas que a gente Mas lembra. aí você não conta se você não lembra. Não, o que eu quero dizer é que é muito frustrante quando você pensa uma piada entendi. e você não guardou, não Não, salvou, é não horrível. anotou. E você. Putz. E às vezes você E aí pensa, alguém você tem- solta ela e Como é você que fala, era caralho, eu mesmo? tinha pensado nisso Não, e você antes. tem certeza que você não vai esquecer quando você pensa. Ah, é. Você tem certeza. Você fala, impossível esquecer. Dali a 1 minuto você já esqueceu, entendeu? Aí então eu mando um áudio pra mim mesmo. Áudios loucos, Hoje completamente tem loucos. essa coisa Não sei o do que, áudio. nananana, manda o áudio pra mim. Mas eu lembro um texto que até hoje eu uso ele, assim, várias partes dele, mas que foi a primeira vez que eu falei, vou fazer stand-up na minha vida. Porque aí é obrigatoriamente um texto que tem Ainda que ser tá usando escrito esse por mim. texto? Não, tem várias coisas que se mantêm, porque depois eu botei Levou pro pra personagem. personagem. Sim. Então virou um texto fixo de personagem. Foi a primeira vez que eu ia fazer stand-up. E aí, simplesmente, um dia, de noite, eu morava ainda com meus pais, eu fui pro segundo andar, comecei a escrever no computador. Mentira, no papel. E comecei a escrever. E fiz 3 páginas de texto. Vomitou. Totalmente assim. Mas sabe quando
Parecia muito que bom. tinha alguém me contando a história, sabe? E aí eu fui escrevendo. Chico Xavier. Foi muito. Foi muito. Psicografou. Chico Xavier Chico da Anísio comédia. Chico Anísio Xavier. E aí eu fui escrevendo. E esse texto vive até hoje, assim, em personagens. E é texto que é alto o tempo todo. E pra mim, assim, é Alto, como assim alto? Ah, de piada. piada. Tá, Tem piadas muito altas e frequentes, assim. E que foi literalmente escrito de uma madrugada, Massa. sabe? Esses são os A melhores. história do rock, que o cara escreveu Rock? rock em 20 horas Rock depois de ver Balboa. uma luta. O Stallone. Stallone. Foi isso, foi numa madrugada. Foi uma inspiração, assim, que... Óbvio que depois você vai entendendo no palco, vai burilando, azeitando mexendo, coisas. O que Nunca funciona e o que não mas funciona. Nunca tá exatamente pronto, né? porque- A gente tá sempre em aberto. Mas eu tenho uma coisa de que eu consigo me ouvir muito falando aquilo. Às vezes É, a tem gente coisas que eu também. falo, ok, eu consigo... E eu leio um texto e falo, ok, eu consigo fazer isso aqui ficar humorado. Tem coisas que eu falo... Não é pra mim. Não, isso aqui não. Mas tem coisas que eu falo, ok, não preciso nem que seja, que tenha um... Eu vou conseguir fazer um humor com isso aqui. A gente ouve falando bastante também. É. Ai, Dá até pra gente. falar. Demorei até pra entender. É o tempo Eu todo. falei, cara. caralho, será que ele falou um bagulho sério? Eu fiquei na dúvida. Falei, como será que eu tenho que reagir? Pra mim, processo criativo, assim, pra humor, eu gosto muito de encomendas, sabe? Como, por exemplo, eu faço sempre músicas Sim. pra certas Deus, coisas. não sei se... Eu adoro, eu gosto muito do limite pra... Isso é doido, né? Eu aprendi isso... Limite no sentido data. Limite data, limite... Eu também trabalho bem com um prazo, uma Um entrega. prazo, uma entrega. Prazo. E isso, assim, às vezes eu invento ele pra mim mesmo pra poder... Porque muitas coisas eu também acredito que entram numa incubadora e aquilo ali vai precisar de um tempo pra maturar e mais pra frente eu vou conseguir desenvolver aquilo, mas prazos me ajudam muito. Eu tive um professor de teatro que me falava que o limite, ele dá liberdade. Porque você tem que O encontrar deadline. dentro daquela coisa pequena milhões de possibilidades. E às vezes quando a gente tem muitas possibilidades, a gente não consegue encontrar aquele recorte que vai ser Uhum. a piada perfeita. Eu lido um pouco assim. Eu gosto desse momento. Eu tenho nervoso de datas, assim. Eu tenho medo dessa obrigatoriedade de ter que ficar pronto, a não ser que seja uma coisa que é uma data estipulada por você mesmo. Aham. Que aconteceu agora pra eu fazer meu solo. Foi meio que assim, Tá apontando pra mim por quê? marcamos... Porque foi você que botou pilha. Marquei a data antes de ter o texto, sabe? Sim. Óbvio que eu tô exagerando, porque tem tem material, piadas que eu então. já tinha material, sabe? Mas às vezes isso é um negócio que dá aquele impulso final daí pra você. Mas foi o impulso que eu Se não precisava. tivesse essa data, essa Ia situação, ficar você não teria exatamente. seu solo. Foi o tempo, sim. Eu Porque preciso eu também ter acho que, empurrãozinho. que total. criatividade é uma coisa tão abrangente, tão abstrata, que se você não coloca, às vezes, uma data, um limite, tem aquele show, aquela outra coisa, fica no abstrato e fudeu, assim, porque é muito solto, assim. Se esperar o momento que a criatividade vai bater, você vai poder. Ela pode não bater. Exato. Você tem que acho sentar. Eu gosto de dependendo da sentar e falar. A disciplina, vamos lá. Escrever pra você, coisas, Caruso, começar a é escrever. importante. E aí, Carolzeira? Tá Disciplina. engraçado. Acho que. Tô falando. Eu acho que mas eu não uso muito dela mesmo. não. Porque o Caruso, ele sempre, quando a gente vai fazer a Ele é muito apresentação, estudioso. ele tem um texto novo, que ele prepara alguma coisinha nova, ele sempre chega lá com um papel, com coisas novas, até sacaneio ele, assim, ó, não pode estudar não, tô achando que ele tá estudando as piadas antigas, não, são piadas que ele tá escrevendo novas. Só sei tem por que desde, que eu faço desde isso, que cara. tem a da uva passa, o resto É. não me importa. Eu gosto Cara, do nunca sotaque. fiz uva passa com a gente. Fez Sim, sim. sim. Fez. Sim. Fez sim. E dos Eu sotaques. adoro. Uva Se você passa, quer saber não. o que é isso, vai nas nossas redes sociais, porque tem recorte dele falando da uva passa, com certeza. Não, e procura o nosso próximo show ao vivo. né? Porque a gente faz importante. show, o quadro. E- Cá. Mas o que, no caso do stand-up, né, o que me leva a escrever sempre. Tem dois caminhos, né? Um, que eu acho que é o que eu gosto mais, é o da risada. Tô contando alguma coisa pra alguém, tô contando alguma história, alguém riu, minha cabeça imediatamente já pensa, tipo, opa, posso fazer isso de novo em outro lugar e outra pessoa vai rir e tal, se eu consigo reproduzir isso pra levar pro palco, Maravilha. ótimo, leva. Eu acho que esse é o mais honesto, mais puro. Sim, né? sim. Agora, tem muito de sentar e preciso... vou num lugar tal, nunca fui em tal lugar. O que eu
vou pesquisar esse lugar. Isso é que eu muito posso- legal, assim. A regionalidade das piadas, né? Isso é muito maneiro de criação. E que eu posso criar amo. que é exclusivo aqui e tal. Nem sempre saem as melhores piadas ali, mas Mas a às identificação vezes... sempre vai rolar de alguém. Não, e já aconteceu de eu esbarrar em coisas, tipo, o próprio texto do Sotaque, o texto de Curitiba e tal, foram textos que eu criei para ir para essas Sim. cidades, né? Ou depois de ter ido nessa cidade. E algumas coisas ficaram, funcionaram tanto que eu começo a usar mesmo independente de tá indo para lá ou não, né? Agora, o que é mais tristinho é porque tem muita coisa essas são as piores, porque, nossa, gera tanta expectativa. São as coisas que eu acho engraçadas. As coisas que eu Isso acho é uma merda. Eu acho engraçadas. tanta coisa engraçada que ninguém acha. Ninguém Isso é uma acha cagada. engraçado. Isso me faz rir em Mas, lugar assim, que não tem que rir, sabe? Mas eu, você às tem uma vezes, coisa eu de achar acordo- coisas engraçadas muito. Como assim? Você tem coisas que às vezes eu falo alguma coisa, por exemplo, e aí você acha muito engraçado, você fala, cara, você tem que contar. Eu falo, você vai contar só o Caruso vai rir disso. Não é verdade! Não é verdade. Só o Caruso. Não, Não, ok, não. já Confia já em mim. tá. Isso é um Você clássico. tem aplauso no solo de Eu coisa que eu falei entendo, que é engraçado. Mas a Não precisa minha primeira Qual a piada? pensamento. Qual a piada aqui que Não, ele falou que era nem engraçado? consigo. A Meu Gaga de primeiro Leão já- pensamento. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Mas meu primeiro pensamento Aplauso. é. Por que o Caruso tá achando isso engraçado, sabe? Isso não Confia, é engraçado. cara, E aí confia. ele dá uma estimulada. E aí eu fico de peruzinho duro. Vocês não acham que criatividade tem muito a ver com... Criatividade tem muito a ver também com intuição? Maconha? Também. Mas com intuição, tipo assim, de você... Às vezes tem uma parada que é meio intuitiva, assim. Tipo, ainda mais a gente que trabalha no ao vivo ali. Pra mim, a intuição, se a gente não tiver ligado com a intuição, isso Sim. já sim, era. muito. É muito intuitivo, assim. Tipo, às vezes... É isso, você sente um negócio... Esse, às vezes, é até um lugar mais fácil pra mim, eu acho. Porque eu, como comecei a trabalhar com isso depois de velho, assim, depois dos 30 anos, não tão velho quanto... A do Overhold. Mas, assim, eu sempre fiz muito humor ali entre amigos, na vida Intuitivamente. privada e tal. E aí consegui, no meio do caminho da vida, um emprego no Porta de ator. E comecei a encontrar vários comediantes fodas e tal. E foi muito na Bote que me jogou pro stand-up, que eu falava as minhas zoeiras e falava, porra, isso aí é texto. Isso aí é texto, você pode fazer isso em texto. Aí, então, pro meu caminho é muito isso, as piadas que eu vejo da vida natural e eu tento organizar elas num texto. Às vezes eu vou construindo esse texto muito tempo na cabeça antes de botar no papel. Mas isso, pro caso do stand-up, eu acho que é muito, muito bom, porque tem uma coisa... A gente sempre pensa no stand-up como piada, comédia e tal. E é isso mesmo. Mas tem um aspecto que eu acho que é muito único do stand-up que precisa ser valorizado, que é o de estabelecer amizade com desconhecidos. Isso é uma coisa que eu acho que a gente no Rio de Janeiro faz muito bem. O stand-up no Rio de Janeiro esbarra muito com uma coisa de causos, de você contar uma história que aconteceu contigo, você transformar a plateia numa mesa de bar em que tá todo mundo... Isso é uma delícia, cara. Isso é muito bacana, que às vezes talvez seja até tão importante ou mais importante que a piada em si, essa sensação de que... Eu, sinceramente, acho mais gostoso de assistir algo assim. Quando eu me sinto no bar, que eu posso sair dali e falar, cara, tô íntima pra caraca do Bené, porque... E quando você sente também que tudo é verdade. Quando você vê que a pessoa tá armada e que aquilo todo mundo... tem um primo, e você vê que não tem primo nenhum. Sim. A gente, eu, como espectador, eu me distancio Me distancia um pouco. muito. Essa é a graça do stand-up e é isso. O stand-up, eu acho, por mais que você crie uma persona e você exagere coisas, você vê o que a pessoa pensa. Você tá... É um jeito de você ver como é, mais ou menos, a característica daquelas pessoas. Óbvio que tem exageros, que tem coisas, mas se você vê... Isso é muita coisa do stand-up, assim. Eu demorei muito a gostar de stand-up. Muito. E, então, isso é uma coisa que me travava um pouco, porque isso leva, inclusive, pessoas a falarem coisas que talvez não agrade, Não né? mas é legal, é bom também quando você vê esse lugar de identificação. Por exemplo, o nosso show, já vendendo nosso show aqui, ele tem muitos momentos de identificações com pessoas muito diferentes. Tipo, o seu texto é uma identificação, cada texto é uma identificação diferente. Então, todas as pessoas que vão assistir, eu sinto que se sentem contempladas, porque em algum momento vai falar de paternidade. Alguém Você não é vai- pai, mas vai falar de uma foda que foi ruim. Vai falar, sabe, tipo assim, umas coisas... Algum momento vai a gente dar. se completa, porque a gente A gente se completa. paternidade, você
sem Não filhos. gosto de crianças. Já come- Tipo, Vai. e isso é Não gosto, não, interessante. tenho medo. Mas isso também me afastou um pouco de isso você gostar de senta longe da stand-up um Thaís? pouco. A gente senta longe por isso. E eu lembro, uma vez eu falei aqui em outro episódio, que aí vai entrar o linkzinho desse outro episódio que eu falei sobre um livro chamado O Caminho do Artista. Porque ele é a ativação da criatividade, não só para artistas, para todas as pessoas. Porque processo criativo e criatividade não é só para quem trabalha com arte, gente. É para quem é o CLT lá do dia a dia, porque Ah, sim, Total. é muito bom. é muito bom. E você tá com a sua criatividade aberta, eu sinto que é muito você ouvir o acaso. E pra mim as coisas acontecem no acaso. É quando você não tá preparado pra aquilo, mas aí você consegue perceber que aquilo ali vai te trazer alguma parada diferente. É. E isso é pra todas as profissões, eu acho. Mas eu acho que essa coisa do anotar Sim. tem uma importância muito grande. Porque, assim, ideia todo mundo tem. Ah, é. Sim. Todo mundo tem ideia. Botar elas pra virar alguma Mas coisa, virar Anotem trabalhar. ideias. trazer É. do mundo das ideias para o mundo real. Que é Aham. aquela- eu, por exemplo, eu tenho meus cadernos de anotações, eu tenho muito áudio de piada. Aí outro dia eu fui reouvir meus áudios. Cara, parece que é outra pessoa que tá contando aquilo, porque eu não fazia nem Se ideia. distanciou, né? E nos cadernos, assim, tipo umas piadas que eu escrevi que eu não lembrava que eu tinha escrito mesmo. E o pior do que essas que eu não lembrava são outras que, tipo, às vezes eu tenho uma ideia que eu anoto assim, garçom, que é uma coisa que vai envolver algum Eu tenho garçom ali. pavor Eu tenho de quando eu Ó, faço, olha quem faz quando eu anotação faço assim, ó. isso. Olha quem Tem faz anotação pavor. assim. Escreve uma Eu palavra fico só. ódio de mim mesma. É. Às vezes eu tenho uma ideia, escrevo garçom, Garçom, passo um gato, tempo, eu faço... garçom, gato, dizer- mesa de bar. Aí eu falo, Não, cara, é. como é que... Isso aí tinha um caminho. Mas é porque isso aí é bom pra quando você tem várias piadas todas e tal. A piada tá anotada em algum outro lugar. Mas pra você ver a ordem que você vai fazer. Ah, não, depois que você tá precisa das feito. palavras-chave Sim, ali sim, pra. isso eu também faço, Né, Isso já pra é ver um como é dia que você de um vai fazer show. isso A gente Não, tá de um te dando pro outro. soninho? Tá com soninho? Eu tenho Pressão 2 baixa? filhos, cara. Eu Eu tenho sono tô o com tempo sono há inteiro. 8 anos. parceiro. É aquele meme do Hulk no. Caraca, O ele jogo- tem 8 anos. 8 anos, jogou em Piedade. Eu jogo, Gente. tem que levar ele em Piedade, em Bangu. Rapaz. São os dramas de futebol infantil. Eu tô escrevendo um Nosso livro agora. futuro Messi. Mas voltando pra questão aí da disciplina, porque a gente começou falando de criatividade e tal, mas eu acho que também tem que, pra quem trabalha com isso, né, como o Bené bem falou, acho que a gente não pode só depender da inspiração. Tem que Não, ter também a Ah. transpiração. É o deadline, é o prazo, eu tenho que escrever algo sobre isso aqui. Aí você sai escrevendo, nem que seja pra isso depois virar uma outra coisa, sabe? Pra Ah. se transformar uma outra coisa. Não foi era Confúcio que nunca já anotou? Que as Confúcio, pessoas é que é. anotavam pra ele? Nem Ele Confúcio, anotava, nem mas era muito Sócrates. confuso. Nem nenhum dos dois a gente anotava. sempre fala, a gente faz essa piada. Nenhum dos É o dois tio da- anotava. Eles já anotavam, né? Não anotavam. Então, às vezes, se tivesse alguém pra isso que atrás tem da estagiário. gente escrevendo coisas, a gente já tinha Eu vários Por que tu Se tá eu achando tivesse do uma- Caruso? Eu sinto que se tivesse uma câmera 24 horas junto com a gente, Nossa. senhora, Não, ia ia ser muito sair... cancelado. Chama Big Brother. Quer fazer? Não, sou- olha, chama Boninho. Ah, não é OnlyFans. mais o Boninho, Não é mais agora é Boninho. o Dourado. Cuidado, Dourado. que tem uns momentos que não é pra ninguém ver. É. Entendeu? Eu tiver 24 Mas horas. vamos entrar Será no que vocês vão ser bloqueio? criativos no BBB? Não. Eu acho que o bloqueio é aquela coisa que, tipo, que ela vem junto com esse prazo, que é uma coisa boa, digamos. Você tem que entregar um texto até tal coisa sobre pra mim é o tal dia. contrário. O bloqueio, o prazo, pra mim, elimina qualquer bloqueio. Não. Nossa, dependendo. Mas, dependendo, tipo, não. por exemplo, você tem que. É segunda-feira, o teu prazo é sexta. Ah, até lá. Aí, tipo, tem uma hora que você fica. Segunda, terça, quarta, quinta, bloqueio. Caralho! Tipo, cadê as palavras da minha mente? Eu sabia que eu tinha. As palavras Da Mas minha sabe o que eu acho? Assim, Você já sentiu isso? Tipo assim, uma vez eu fui escrever eu um entendo, texto. total. E aí eu falei, não, então eu vou escrever uma sketch aqui engraçada. Como escreve oi? Cara, aí eu falei, tipo, caralho, não tem nenhuma palavra na minha mente. Aham. Não, então deixa eu pensar numa tá situação. procurando, olhando pra É cima. muito bom, né? Não, tipo, você vai Mas- aqui, caralho, eu não consigo imaginar um ambiente. Tipo, Sabe o que eu acho? Nunca. Que você tá. Nesse caso, assim, você tem de segunda, tem que entregar na sexta-feira. Aham. E aí, às vezes, de segunda a quinta, nada veio. Você tentou muito. E sexta do nada faz blow. Eu acho, assim, que não era um bloqueio.
de segunda, terça, quarta e quinta, isso tava se maturando no seu cérebro e você nem sabia. É o ócio. Isso eu tô criando, ócio tá? criativo. Não, eu É, acho mas que é tem isso. esse- Eu acho que é Mas eu acho que, Eu acho que que é. é o John que eu Cleese tem imagino. exatamente essa teoria que ele fala do cérebro, tartaruga e mente lebre. É uma coisa assim, tipo, um aspecto que é racional, consciente e tal, ele vai ficar horas tentando maturar alguma coisa para solucionar um bloqueio. Aham. E o outro, que é o inconsciente, que você não controla, que às vezes dormindo e tal, vem uma ideia que pula de lá pra cá. Justamente. É. Que Porque o faz seu um- cérebro tá trabalhando É. em cima disso durante esse tempo. Você tá imaginando um bloqueio, mas ele tá trabalhando ali. Tem o ele tá lance também trabalhando. do ócio criativo, né? Tipo, às vezes você... Porque quando você tá com uma vida que você trabalha muito, você tem muita coisa, Excesso de produção. excesso de coisas pra fazer, você não tem um tempo pra criar. Você não tem... um cara que trabalha de 8 da manhã... Tem nem vontade. pra criar. você não tem força Vocês criativa. usam artifícios pra ajudar a criação? Porque às vezes, por exemplo, tô com bloqueio criativo, eu jogo o assunto no Google pra ver um depoimento Chat de pessoas. GPT, né? O Chat pessoal- GPT. Não, mas é real, Quando eu porque tinha que escrever às vezes roteiro, Tem um às medo. vezes tem isso, assim. acontecia muito assim, eu tinha uma equipe de roteiro. Eu ia explicar pra galera, ó, tô escrevendo, avancei até tal ponto, mas Vambora. aqui eu tô travado e queria ajuda de vocês porque preciso resolver isso aqui, que pode ser ou isso aqui ou aquilo ali, mas se bem que... Aí quando eu ia explicando o problema, Já resolveu. eu ia Já solucionando o resolvendo. problema, então valeu, galera, obrigado, não precisa fazer nada não. Mas já reunião foi de aqui. brainstorm é um pouco isso, né? É uma ideia, tá Você todo mundo meio bater bloqueado. bola- E você bater bola sobre o assunto. Às vezes eu tô É. sozinha nisso, eu vou. Aí tem na internet tem depoimento de tudo, né? Você joga, você vai lendo história de nanã, aquilo vai te abrindo um pouco a mente, tirando um pouco do Às bloqueio. vezes é só falar alto, né? Tipo, Eu Falar acho que alto. isso também, eu faz acho que muita entra um diferença. pouco no lugar da terapia, assim, de você Total. falar e você se ouvir. Tem, às vezes, uns assuntos. Eu converso com o espelho direto, assim, que eu vou falando. Direto não é bem a palavra que eu... Não, eu converso Não é direto, saudável. real, assim. Você talvez pergunta, não seja espelho, muito espelho saudável. meu, Não, existe para. alguém mais bonita Mas do é que tipo eu? de me ver falando e aí conversar, ou então. É isso, às vezes não tem oportunidade de brainstorm e ninguém tá também afim de ficar me ouvindo falando minhas baboseiras o tempo inteiro, Às entendeu? vezes nem o Você reflexo sabe se o fica. espelho quer? Aí, amor, ele é obrigado, foi eu que comprei ele. Agora, posso falar uma coisa? Aconteceu uma coisa comigo que, na época da pandemia, eu vi muita gente falando... Ai, aproveitei pra criar, aproveitei pra não sei o quê, eu fiz não sei o quê, escrevi não sei quantos textos, fiz não sei o quê. Eu não fiz Nada. nada. Eu fiz esteira. O meu cérebro travou, assim. Bloqueiozão. Bloqueio, mas um bloqueio, assim... Um bloqueio pandêmico. E é isso, assim, era ócio, mas sem nenhuma criatividade. Porque as pessoas usaram isso pra, né, eu tô em casa, tô ali. Pra terminar com o meu um livro, cérebro terminar tava- com um filme, terminar... Nossa, meu cérebro vi tava muito tão isso também. cansado de E você acha sofrer. que- Mas eu acho que hoje, o pensar reflexo aquilo disso tudo. hoje é o que é o mal da nossa sociedade. Que o reflexo da pandemia hoje é esse excesso de produção exacerbada. Porque as pessoas estão. Ah, eu ajudei muito, porque eu não criei nada. As pessoas estão criando de uma forma exacerbada por conta de. As criações ficaram muito de lockdown, né? Presas e naquilo ali. E agora é uma criação que, assim, você é obrigado a ter 4 profissões, você é obrigado a produzir as 4 e mostrar 24 horas o que você faz. Se você não estiver fazendo, se você não tiver um. E aí, o que você tá fazendo agora? Ah, eu tô aqui falando no A podcast. produção de criação virou lifestyle. Virou né? live. Fala, galera, tô Ah, comendo não, farofa com não sei o quê. E é um lugar também que Nossa. Eu você acho sente que- culpa de ter o seu tempo ósseo. Você é culpado por estar em um certo momento só sendo, pra poder criar E alguma acho que a gente coisa. criou uma relação de dependência muito grande com as redes sociais nesse processo. E sabe uma coisa, um fenômeno que eu tô achando muito engraçado, que tá sendo muito entregue pra mim no Instagram? São pessoas que estão vendo off-grid, Que que é isso? fora do radar. Ah. Tipo, a pessoa decide Como é que largar... entrega isso? Ela decide largar a vida da cidade, vai comprar um negócio no meio do campo, aí mostra fazendo fogueira, cozinhando no fogão Ou a seja, lenha, continuou plantando, mostrando, né? Mas aí ela produz um conteúdo sobre isso pra postar no É, Instagram, brother, É, sabe? não tá vivendo Então, assim, isolado. Não, outra Robin, coisa- Robin sabe o que eu tô falando. Não. Outra coisa que eu acho que, por exemplo, parece que virou obrigatório você ter um empreendimento, ou então um próprio negócio. Eu tenho que ter o meu solo, eu tenho que ter. Eu não posso ser só empregada se eu quiser.
Teve uma época depois da Mas pandemia é que eu falei, porque- gente, eu quero ser só funcionária. Mas Eu é quero porque ser as uma pessoas parada. pararam de contratar. Eu acho que isso foi uma e- coisa... Mas aí a Não tinha obrigatoriedade... mais dinheiro de contratar, então cada um teve que Mas, se amiga, virar. por exemplo, virou E- uma obrigatoriedade de você ter que se autoproduzir, de você ter que produzir coisas. Nem que seja E essa- um quadro no Instagram. E essa entendeu? geração Sim. de agora, nas redes sociais, ela é anti-CLT. CLT é xingamento. Isso eu né? acho uma loucura. Isso é um papo que tá rolando Caralho, direto. Eu não aí. sei o que vai ser do Umas mundo daqui a crianças pouco. falando, porra, meu professor falou que queria que eu fizesse faculdade. Ah. Nossa, isso Não, me é, assusta abriu muito. a primeira Como faculdade virou um- de influencers do Brasil Agora, em São Paulo. será Mas tá bom, que seja. Que seja Faça uma uma faculdade. faculdade. Será que tá total. certo a gente parar de... Não vou falar nada, não. Mas vem cá, falando do bloqueio, às vezes que eu tenho. Os meus bloqueios que são mais severos são os que eu não tenho prazo. Então, por exemplo, eu tava escrevendo um livro. E tava lá, amarradão, escrevendo um livro. E todo dia botava, sei lá, uma página, duas, ou enfim, Dias ou uma mais, linha ou que menos. seja, enfim. Aí chegou no momento que eu parei num lugar e falei, cara, não sei como é que eu resolvo isso. Mas eu não tinha falado com uma editora, não tinha prazo, não tinha nada, não sei o que. Então eu falei, não, quando eu resolver isso, eu vou... Aí passaram 2, 3 anos, e aí fica uma coisa meio tipo. Eu até cheguei à solução, mas aí você voltar até. O negócio tá meio lá parado, assim, tá pra um dia. Mas eu perdi aquele hábito de estar lá todo dia. Sabe assim, uma coisa que me ajuda muito com bloqueio criativo? Pode parecer estranho, mas dinheiro. Tipo, quando me pagam pra fazer um negócio... Não, dinheiro é Ah, o maior tipo assim, incentivador se você possível. estivesse ganhando um dinheiro pra fazer sim, esse livro, é. olha só, irmão, vou te dar aqui tanto, mas eu quero esse Aí livro você na minha... vai- E dinheiro vem sempre junto com prazo. É. Tem Sempre isso junto com o também. prazo. Por Ninguém isso que vai a te gente dar tem, um a gente dinheiro tem e que ir falar, burlando vai. o nosso Não, cérebro pra ir exatamente. conseguir Mas fazer se as você coisas. se com a minha bota um esposa, prazo... né? É. Você aí faz com a sua fala, esposa? pô, É, eu dou dinheiro e não dou prazo nenhum, não. Mas essa coisa é muito doida, assim, porque, por exemplo, eu tenho projetos meus de 7, 8 anos, que começaram lá atrás e eu fui entrando. Aí vem um projeto que dá dinheiro, aí você para. Ah, aí vem uma coisa, é. aí você para. É isso. Aí você, te aí, dá o dinheiro passa na e aí frente. parece que você só consegue ser criativo quando você tá desempregado. Isso é uma merda, porque aí isso faz com que você, tipo, não crie pela criação, tá ligado? Mas uma Mas você não coisa- tá deixando de ser criativa, você só tá criando pra um outro lugar. É, exatamente. Ó, eu vou fazer uma É pergunta aqui Mas pra tem vocês. uma paradinha rapidinho, que isso também diz um pouco da maneira como a gente se enxerga, porque a gente valoriza mais o outro. O outro. Do que a gente. total. Eu não, mas tem eu um não me código de- respeito como patrão, entendeu? Eu, Sim. como patrão, eu tô cagando pros meus pratos, tô cagando pra minha necessidade porque eu quero. Agora, qualquer outro patrão que ofereceu qualquer coisa, eu sou o tô melhor, melhor coisa- profissional do mundo. Agora, Eu entrego pras minhas tudo. paradas que eu sou Exato. patroa, A eu gente tenho faz de qualquer negligência. Mas, A gente gente, mas isso displicente. aí é isso, é o capitalismo, o nome É, o disso. capitalismo. Porque aí quando você é seu próprio Puxou patrão... capitalismo, não pode gaguejar mais. Não, Tem que falar você é bonito. seu próprio patrão. Aham, Você que paga você. aham. Tem uma outra pessoa que vai te pagar, você precisa receber pra poder pagar você. Cara, virou confuso. É. Eu não tô acompanhando mais. Alguém anota isso, por favor. Deixa, Que eu vou deixa escrever um livro. deixa Levanta, eu levanta. fazer uns questionamentos pra vocês. Vai, Sim. finge que a pauta é tua. Primeiro, vocês acham que a felicidade é anticriativa? Hã? Explica. Olha só. Que a Ai, felicidade um pouco. tira Um a- pouco, amigo, um pouco. Olha que questão. Olha, eu vou dizer pra Ai, você acho que eu que acho não, bem. não Eu comigo. quase. Tem uma série que é How I Met Your Mother, sabe essa Sim. série? Hum. Aí tem um capítulo que, tipo, tá todo mundo namorando, todo mundo feliz. E aí o cara que conta a história é um cara contando histórias, como conheceu a mãe dos filhos e tal, e vai contando as histórias da juventude dele. Aí ele fala assim, naquele verão tava todo mundo namorando, todo mundo feliz, ou seja, a gente não tem nenhuma história boa pra contar, porque nada aconteceu. Que tá todo mundo quer a felicidade, ela te... Ela- Ninguém tá ela- inquieto. Ela não traz É. conflito. Você, e aí quando a falta tá de com o coração conflito. partido, você escreve uma bela canção bela de canção. amor. É. Mas quando Não você tá existe feliz uma no música, amor, tipo, tá tudo bem, Eu as tô contas estão feliz. pagas, existe a louça tá Ah, lavada. com certeza tem um dia sertanejo de que fala sal, isso. aquela do... Do Jota Quest. do MC, pô, dia de sal. Sou Como é que é? praieiro, sou guerreiro. Churrasco na Tô piscina. Como é que é a música do solteiro. Pose? Então, isso aí... Quero mais o quê? Então, essa música é de Churrasquinho, pra guerra pra piscina. comer gente. Pra guerra pra Isso comer aí não gente. tá, Ué, entendeu? pé na areia. A única caipirinha, música de felicidade água de coco. é fácil, extremamente fácil. Fácil. Porque, Pra você, o eu Rogério e Flauzino todo mundo canta junto. porque ele tinha feito aquela música do Jacarapá longe pra caramba, Jacarapá longe pra caramba. Aí a mãe dele falou, tipo, ai, filho, muito complicado, não consigo cantar.
Aí ele fez essa música pra mãe. Fácil. Que era fácil. É. Ah, que legal. Pra mãe Não, mas cantar eu bonitinho. entendo o que você tá querendo dizer, amigo. Porque, assim, realmente, o sofrimento e as dificuldades são o lugar da onde vem... É que nem a flor o de que lótus. vende, né? A flor de lótus vem da lama. É uma das Aí, flores ó. mais lindas que a gente tem, mas que vem da lama. E eu tenho ela tatuada aqui no meu Olha cu. só. É verdade. Da lama. Que veio da lama. Que vem da lama. Olha o Robinho. Mas posso falar? Mas interessante, Pra ela mim, não podia ter sei se falado funciona. Fox, Eu acabei tá de no falar que eu cu, travei pô. quando eu tava triste na pandemia. Não, tudo bem, mas assim, você tava triste, mas não tava fudida do coração. É, tava estável, tava bem, Porra, eu tava tava acompanhada. fodida da cabeça, né? Mas, por mas isso exemplo, tá o sempre. que você... Talvez seja isso. Porque, olha, posso falar uma coisa muito complexa? Fala. Eu fui no médico esses Outra? dias, Achei que você ia falar um teorema de física. que eu tenho malote no meu cu, não. Eu fui no médico no outro dia, e aí ele me perguntou assim: você é mais triste ou mais feliz? Eita. Eu falei, meu Deus, Fala mais triste que terapia ele dá do mais nada, droga. né? E aí eu falei, sou ansiosa? Aí ela, tá, mas Isso é- você é mais triste ou mais Ih, feliz? insistiu. Eu falei, mais Não triste. responde. Aí eu percebi que eu sou mais triste. E aí, dependendo, eu sou uma doido, pessoa Bia. extremamente Eu acho que você é mais feliz. ansiosa. É, não diria isso, Então, não. Mas é a lógica do palhaço, gente. É a lógica é do palhaço. a lógica do palhaço. Às vezes, quando eu tô pior, é quando eu tô mais animada, quando eu tô mais. Sei. É. Sabe? E é totalmente a lógica do palhaço, totalmente. E aí eu falei, realmente, eu sou mais triste. Talvez isso me ajuda, porque aí eu mesmo, É. quando eu tô feliz, eu não tô bloqueada, entendeu? É. Porque eu tenho aquela depressão que tá aqui, ó, Crônica. falando comigo. Então, mas aí foi isso que falou, eu bacana. acho. amiga. Eu acho que a Que bacana, tristeza. amiga. Que A bom. tristeza é Pessoas uma se força separassem, agora- criativa muito grande, sim. Já- As emoções, em geral, são forças criativas grandes, né? Então, a felicidade, quando você tá feliz, completão e tal, fica um pouco difícil de olhar pra fora dessa felicidade. Você tá vivendo Sim. aquilo, né? Sim, com É, certeza. o Patton Oswalt tem um texto de stand-up que ele ironiza isso, que ele fala, tipo, cara, ninguém quer ver um comediante falar bem da vida. Ninguém quer ver o comediante falar, cara, tá tudo tão bom, tô num relacionamento bom, O sol meu é trabalho bonito, é ótimo, olha emprego, o ninguém céu. quer. Aí ele É. faz ironizando, ele faz um setzinho aí de uns 3, 4 minutos só de piada que não é piada, né? Que Uhum. é engraçado pra caramba pela falta de graça que Sim. aquilo tem. É, a Porra, felicidade hoje não é tão engraçada. Consegui um aumento no meu emprego. Cara, hoje não aconteceu nada de errado. É. O ônibus chegou na Ali. hora. Sabe que teve uma época da minha vida que eu pensei, eu falei, nossa, e eu lembro muito disso, de eu falar, nossa, tá tudo bem. Eita, que Eu tô estranho. conhecendo, eu tava começando a namorar o Antônio, eu tava na novela, eu tava não sei o quê, minha família bem, tranquila, feliz. Só que isso me causa Me deu uma uma ansiedade. tensão, uma Total. ansiedade. Total. Você perceber De falar, que você meu tava Deus, feliz tá tudo enquanto bem. Você tava feliz. E agora, o que Isso será que não vai durar. o que- Isso não vai durar. isso não é pra sempre. Que O que vai horror. mexer nisso? Que horror, Olha Bia. que Não, mas olha, eu é sinto isso. também. É o que passa na minha cabeça. Tipo, caramba, alguma coisa vai dar merda. Isso calma é aí. muito horrível, porque você se a não vida curte é esse cíclica, momento. né? Tipo, se eu tô tão bem agora assim, o que vem daqui a pouco? Se as coisas são depois da chuva vem o dia Não. de sol, aí quando tá o dia de sol, fala, caramba, Pior que chuva. Eu frase acho pra que mim, que é a nunca tá tudo bem. frase mais depressiva. É isso. Tem sempre alguma coisa que vai te. Mas a pior frase pra mim é muito riso, véspera de choro. Hã? Gente, Nossa, isso nunca é uma ouvi frase. essa frase. Nossa, Com quem que gente. você tá andando, Bia? Muito Robin riso, já Para ouviu. de frequentar Robin já essa ouviu. Gente, médica. isso é muito antigo. É uma releitura do dia de muito é véspera de pouco. Mas é Também isso. nunca ouvi isso. Gente, isso é Isso aí- muito velho. Você é Pelo amor letrado. de Deus, cara. Isso é muito antigo, Isso é muito antigo, porque- gente. Isso é da época do É Overhaul, porque o teu gente. conhecimento vem tudo dos livros. Tu não tem conhecimento Da do cultura Eu valor. popular. conheço só a Cultura calmaria popular. antes da Vocês tempestade. vocês só. já ouviram? É a mesma Pra coisa. quem tá se afogando, crocodilo é tronco, irmão. Mas tudo isso que vocês estão falando é a mesma ideia. É a Fim de mesma festa, ideia. guardanapo é bolo. Não, isso que o Beneto tá falando já é Não, outra isso aí coisa. não. Isso aí Beneto é. tá Passarinho que falando come pedra qualquer sabe o que coisa. tem. É Que joga qualquer Passarinho que frase. acompanha morcego acorda Olha- pendurado de cabeça pra baixo. É. Mas isso é uma frase horrorosa. É horrível. Você não curte o momento feliz. Mas vocês não percebem que tudo vem da falta? A gente Deus tá sempre- ajuda quem cedo madruga. Tudo é por uma falta. Sempre tem que faltar alguma coisa. O ser humano, ele é movido à falta, gente. Ah. Sempre tem que faltar alguma tá coisa. sempre em busca, em busca. É, em e a busca é sempre a falta de algo. E assim, tanto que tem até o documentário do Jim Carrey, não sei se vocês já viram, que ele Andy transformou... Jim.
o processo dele. É muito que ele bom. falou, cara, já cheguei, eu não tenho mais E nada ele pra fala um avançar. negócio que eu demorei pra entender, que ele fala assim, o Jim Carrey não existe. Porque não foi... assisti. Eu primeiro, É muito bom, é eu muito primeiro bom. achei que ele tava Mas você viu piroca. o filme? Que filme? Que ele faz o Andy Kaufman. É Homem na Lua. Eu Ah. vi Esse é um o daqueles filme. filmes que, assim, que não tá em nenhum streaming. Tem vários filmes e várias séries Eu que vi esse estão filme no cinema. tão Só num não buraco. sei agora. Acho que tá, no deve estar limbo no do Mubi, streaming. talvez. Acho que no Mubi Andy pode Kaufman ser. Cara, era toca um nenhum. super humorista, Dos fazia anos aquela 70. série Táxi, que Aham. era, acho que é o maior. E era um humorista que pregava umas peças, que ninguém sabia se ele era o personagem ou se ele era ele. Era uma coisa Uhum. meio... será que esse cara é maluco mesmo? Tá fingindo de maluco Uhum. e tal? E aí o Jim Carrey emburacou nessa pra fazer esse Pra fazer o personagem. filme. e fez um muito, documentário. muito bem. Tanto que esse cara, depois que morreu, muita gente acha que ele não morreu. Que Ah. ele tava fingindo a própria morte, que Mas- esse cara tinha um personagem, né? Que era um cantor de... Tipo um cantor de Um churrascaria. cantor cantor meio ruim, velho, assim. velho alcoólatra. Eu E nunca esse, vi, com certeza eu depois, nunca vi. depois que ele morreu, tem gente que diz que viu esse personagem se apresentando por Ah, aí. porque às vezes ele Ah, se apresentando? Às vezes É. ele contratava um ator pra fazer o personagem, pra ele aparecer. Para as pessoas Junto Porque com o ele personagem. era. Pra Ele dizer que ele vivia não era o uma. personagem. Ele vivia uma grande ilusão. Vivia, vivia. Basicamente isso. Aí o Jim Carrey mergulhou fundo pra fazer esse maluco aí. E aí fizeram esse documentário 20 anos depois que lançaram o filme. Mergulhou tão fundo. Porque tipo, se a galera visse como o Jim Carrey tava agindo nos bastidores, todo mundo ia achar que o cara era um cretino, um babaca. Mas Porque ele teve uma dificuldade também de desvencilhar Do personagem. do personagem. Ele ficou meio que personagem, né? Dessa É. pessoa Virou que ele virou. essa. ele, por exemplo, ele brigava o Andy Kaufman, ele brigava muito com um lutador de luta livre, grandão, que ele ficava desafiando, xingando o cara nas entrevistas pra tentar armar uma luta dos dois. Só que o Andy Kaufman... Tipo o Bambam. tipo... Tipo Bambam e Popó. Mas assim, o que ele fazia era mais assim, na hora da entrevista, ele não avisava ninguém e fazia essas coisas, mas quando cortava, ele era gentil com o cara. Aham. O Jim Carrey entendeu que o maluco odiava ele mesmo, então ele foi muito babaca. Aí quando tava filmando o filme do Andy Kaufman, o cara queria bater no Jim Carrey, porque o Jim Carrey era muito Ele ia no desrespeitoso. extremo. E o Jim Carrey falou uma entrevista que ele falou, cara, eu meio que não existo, porque o próprio Jim Carrey é um personagem que ele inventou pra atender um público, que é esse cara que não tem limite, que é um cara que faz as piadas. Que acontece um pouco com quem faz comédia, né? Muito, muito. Eu acho que Das todo pessoas não mundo usa uma entenderem máscara muito. social, O tempo né? inteiro. Você não é a É, mesma acho que é. pessoa. Mas essa fácil de se máscara, perder essa nessa. máscara na comédia. A Thaís mesmo falou: eu gosto de assistir stand-up porque eu saio falando, que maneiro, não sei o quê. sai E às íntimo vezes da a pessoa, você vê, a pessoa não quer. Não. Tipo, ela Eu- falou, eu ela é sinto muito. Ah. E no final ela. Eu sinto muito comediante isso, tem muito porque isso. eu sou muito animada, muito e as pessoas esperam que eu seja assim o tempo inteiro. E tem dia que simplesmente eu não tô quer. com caráter, com carisma pra mandar um áudio no WhatsApp. E aí parece que as pessoas me obrigam a que eu tenha sempre a energia alta. Imagina aí, você ser o então, Sérgio Malandro. Deus, que inferno! Eu nunca tenho carisma no WhatsApp, tá? Só pra vocês saberem que eu detesto. Mas sabe assim, Amigo, é muito aqui doido. Fora também não. Mas você pode mudar, entendeu? É. Nossa, eu tenho que voltar, eu tenho que responder. Deixa eu fazer uma outra pergunta, Participar continuando de no tema grupos. da criatividade. Vai lá. Vocês acham que a criatividade ela funciona como um músculo? Tipo assim, a gente exerce o músculo, vai ficando mais envolvido, você vai Acho. ficando mais Sim, forte. Acho, total. A criatividade também funciona assim. Sim, acho. E como Eu acho que a você. criatividade também é um canal pra gente ouvir um pouco essa intuição, pra ouvir. E quando a gente treina esse ouvido, fica mais atento pra isso, acho que a gente fica mais maleável pra essas coisas. Eu acho que realmente fica mais. A gente consegue treinar e. Você consegue melhorar. adormecer essa criatividade. Eu Você senti não tá- muito assim, quando eu tava fazendo o stand-up com o Comédia em Pé, que a gente fazia, acho que tem uma época que a gente fazia em 2, 3 teatros ao mesmo tempo, né? Quer dizer, ao mesmo tempo. No mesmo Sim. dia e tal. Fazia tipo num horário, no outro. Então, assim, eram muitas apresentações por semana. E eu fazia um texto por semana, mas aquela semana que eu tava fazendo aquele texto, eu fazia Era o mesmo em todo teatro. mesmo todos os teatros. Isso me deixava. Eu tava tão confortável com aquilo que eu tava falando, tão decorado, tão pronto, que assim, isso me deixava muito aberto para qualquer reação diferente da plateia, qualquer provocação, incentivo da plateia diferente, abria um caminho para Usava. Sim. uma vez eu cheguei e fui começar o meu texto e na primeira fileira tinha
8 senhoras sentadas uma do lado da outra de Tubarão, Santa Catarina. Ah, tá, elas chegam, elas estavam vestidas de tubarão. Também, cara. Não, elas eram de Tubarão. Baby Shark. Eles vão fazer... Gente, eu só imaginei 8 senhorinhas vestidas de tubarão. tubarão na primeira fila, assim, Uma ó. outra vez alguém reagiu a alguma coisa. Alguém gritou salsicha por algum motivo, não sei lá o que era. Mas aconteceu um negócio desse, e aí eu ia 15 minutos sem, Só ali. sem texto, 15 minutos. Ao ponto de, final de ano, eu fazia uma parada que eu, ao invés de eu entrar com um texto, eu entrava só com uma pergunta, que era: o que vocês vão fazer no Réveillon? E aí, pelas respostas, ia gerando piada, e era 15 minutinhos ali de Nossa piadaças. Que rolando. essa é a parte mais gostosa, Tem né? que tá Eu muito acho à assim, vontade. tipo, porque às vezes você. Pra galera que tá começando stand-up, eu acho que essa é uma dica. A pessoa escreve um texto. Aí ela chega lá, vou apresentar esse texto. Sim. Mas, porra, a plateia é um organismo vivo. E é aquilo, se você escreve um texto que é uma mentira, ninguém vai comprar essa mentira, sabe? Tipo, eu tenho um primo. Então, não, calma aí, tu não tem primo. Já era. Então, No assim, stand-up, né? no stand-up, Personagem eu acho muito... Porque isso acontece um pouco na personagem. Só que, por mais que seja mentira, enfim, você tá fazendo uma velha, você tá dentro do Não, personagem. mas aí você isso é fica outro muito ser, vivo. Mas né? ainda Mas assim, mesmo o se personagem acontece tem que ter alguma coisa. verdade. Isso, é isso que eu tô Claro. falando. O personagem, mesmo sendo outro ser, uma outra idade, uma outra coisa, você vê quando a pessoa tá realmente imbuída daquele vivendo personagem. aquilo, Se você vê o E a ator vontade vendo de o personagem... O que eu acho um lance do músculo é que nem, por exemplo, a lógica da improvisação. A improvisação você tem que treinar, tipo, como se você estivesse malhando. Exatamente. Aliás, isso é outra coisa que eu falo, porque aí depois fiquei um tempo sem fazer, porque tava trabalhando pra caramba, né? Quando eu fui voltar a fazer, e eu vinha lá com as minhas piadas, eu sentia que esse músculo não tava bem, tava um pouco Trabalhado. atrofiado, sabe? E aí, ou eu largava tudo pra conversar com a plateia, não sabia voltar pro material. texto. Quando voltava meio claudicante ali, gaguejando e tal. Ou eu ignorava qualquer estímulo à plateia, ficava ali focado no texto. Eu acho que isso também gerava um buraco Sim. entre a minha apresentação e a plateia ali e tal. Entrava e falava, o que vocês fizeram no Réveillon? Legal. Ah, tá, obrigada. Então Obrigado. tá, tchau, galera! Mas isso é muito interessante Mas aí ouvir isso de depois de você. fazer muitas, voltar a fazer mais e tal, Aí fui vai ficando um pouco trabalhando. mais e tal. O me macete desprendendo um pouco. É você já fazer umas perguntas, conduzir uma conversa que você sabe que alguém vai falar de um assunto que é o gatilho pro teu texto. Né? Tipo, eu tenho um texto sobre alergia. Eu começo falando de alergia, as pessoas contam suas histórias, e uma hora Você algum volta assunto volta. Entra no teu texto. É. E aí mas isso é um muita ponto que você está prática. muito confortável para abrir, ouvir, ver para onde vai. Se não for, você vai para lá, mas se for, você vai e sabe para onde volta. E você, última pergunta aqui pro Caruso, que fez muito tempo o Zé, que, porra, foi uma referência do Brasil de improviso, Que assim. ninguém lembra mais. Não, Ah, lembra não, assim. todo imagina. mundo lembra. Não, É o impossível. Zé, Todo mundo lembra. o Zé pegou um lugar especial no Ah, coração. Eu lembro As pessoas a logo. falam Eu assim, assisti no Vivo Rio. As aquilo pessoas era o falam da máximo. galera que andava na época, a galera que ia daqueles R$5. Marcou, né, uma galera. Marcou mesmo. E se você não sabe do que a gente tá falando, procura na internet, porque assim, Acho que é não uma... tem muita coisa de Zé na internet, não. Não tem? Foi Não pré, tem. foi Tem pré livro. YouTube, Eu pré- tenho um livro do Zé. são os textos que eu escrevi. O Zero Zenas Improvisadas, eles não têm um problema de gramática nesse nome. Mas qual é a pergunta? Mas a pergunta é essa, tipo, esse bloqueio que a gente tem pra escrever, bloqueio criativo, uma coisa é quando eu tô na sala da minha casa. Aí eu vou ali, aperto um fininho, daqui a pouco várias ideias. Outra coisa é você tem que chegar no palco, fazer um negócio e irmão, plum! Isso é bizarro mesmo. Mas assim, a gente treinava pra caramba e tal, mas nada mais assustador que, às vezes, por exemplo, esse exemplo que eu dei lá de ir pra frente, fazer uma piada e tal, pra uma plateia lotada e tal. Às vezes, para você ganhar tempo pros colegas, que tinha esse jogo que a gente chamava de desafio, que era alguém dava o setup e os comediantes tinham que vir com os punchlines em seguida, né? Tipo, o que você não diria no velório? Exatamente. Aí você vai na frente Aí cada você um vai vai e e fala faz a o sua que você não piada e diria. tal. Só que às vezes, bicho, vem uma parada e a galera tá gastando um tempo pra pensar, alguém tem que ir meio de boi de piranha só pra dar Pra tempo dar tempo dos pros outros pensarem outros. nas piadas boas, entendeu? Sim, sim. Então, cara, essa era a caminhada da morte, aquela caminhada tipo na prancha do pirata, sabe? Sim. Que você vai Sabendo daqui que vai falar uma ali merda. sem nada na Sem cabeça. nada. Isso Sem é muito nada na maravilhoso. cabeça, na esperança de quando você chegar lá,
alguma coisa vem. Palavras venham da minha boca. É. E, cara, e E vinha. sempre vem. E também tem um lugar do improviso, eu acho que as pessoas têm uma falta do respeito pro improviso de achar que é fácil. Não, pelo É, amor de Deus. eu fiz um curso... Eu senti o contrário, que eu senti que a plateia muitas vezes se colocava no lugar, pensava, cara, se eu tivesse ali, eu tava... Fudido. E E aí uma a pessoa das indo pra paradas- frente, já tá todo mundo tipo, pelo amor de Pelo Deus, amor de Deus. tomara Não. que você consiga. Eu E na a plateia... vulnerabilidade também é maneira. Quando você chega lá na frente e fala, não pensei Não em sei. nada, Não, tipo... na plateia, Não desculpa, pode. na plateia eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Eu fico olhando, porra, ali eu arrasar, fazer Aí, ó, mais balança aí. Mais um vocação pra plateiense. plateia. Mas quando no palco realmente é outra pressão. E eu tive uma professora de improviso num curso, que eu não vou falar o nome dela, que ela era muito ruim. E aí ela ia explicar o exercício, tipo, ela não tinha ideias nem pra explicar o exercício. Ela falava, gente, agora vocês vão pensar num lugar, tipo... Não sei, Um lugar, pensa pode aí. ser qualquer lugar que vocês pensarem, tipo... Aí eu falei, um bar, professora? É, um bar, pode ser um bar. E Aí, você dava aula de improviso, não dava? Não! Eu sou muito Fechando. criativa. Gente, mas se você chegou até aqui, se divertiu com a gente, não se esquece de ativar sininho, se inscrever no canal, divulgar pra uma galera, né? Pra É. outras pessoas virem aqui consumir esse Compartilha, isso é material. muito bom, gente. Pega alguma parte, marca, ó, no minuto tal a gente falou um negócio que Falou tem de tudo você a ver e com você nem compartilha. sabe. Isso pra gente é muito importante. Muito A gente importante. é um canal que ainda tá começando. É. É. Então, A assim, gente já tá começando você a botar gosta da gente? Não. Você gosta da gente? Você curte o nosso... Você gosta da gente no pessoal? Curtiu aqui Entendeu? agora. Você é nosso amigo? Compartilha, manda pra alguém, porque isso vai ajudar a gente É a isso aí. crescer o canal. E agora a gente tem do Overhaul, então a gente tem que mostrar um bom trabalho, né, É gente? isso aí. Então é isso, galera. Até o próximo episódio. Fique ligado nas nossas redes sociais, em tudo aqui. E a gente volta com muito mais. bye!